Fala galera do CodeCAD, meu nome é Thaleson e hoje nós vamos aprender sobre ordenação. Nós vamos aprender um algoritmo básico de ordenação, que é o Bubble Sort. Depois vamos aprender sobre a função sort e solucionar um exercício. Estou aqui no CodeBlocks, vamos criar um arquivo, salvá-lo como CodeCAD 16.cpp. Include IOStream, use namespace std e nossa função principal. Para exemplificar a ordenação, vamos declarar um vetor V de 5 elementos. Vamos colocar os 5 elementos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Agora vamos lá. Vamos ver um algoritmo bem simples de ordenação, o Bubble Sort. A ideia desse algoritmo é percorrer o vetor enquanto ele está desordenado. Na hora que ele estiver ordenado, eu paro de percorrer o vetor. Como assim? A cada vez que eu vou percorrer o vetor, eu vou inverter posições desordenadas. Então, em algum momento, esse vetor vai ficar ordenado. Vamos lá. Primeiro, eu vou supor que ele está desordenado. 0. Enquanto ele está desordenado, ou seja, enquanto desordenado foi igual a 0, o que é que eu vou fazer? Eu vou supor que ele está ordenado 1, e percorrer o vetor. Percorrer cada par de posição adjacente aqui. Vou comparar essa com essa, essa com essa, essa com essa e essa com essa. Se alguma posição tiver desordenado, eu vou falar que o vetor estava desordenado e vou percorrer o vetor de novo. Isso aqui só vai parar quando eu percorrer o vetor todo e não precisar realizar nenhuma troca. Então vamos lá. I começa com 0, enquanto I for menor que 4 e mais. Por que menor que 4? Porque eu não posso ir até o último elemento, né? Porque eu vou estar sempre pegando um elemento com o da frente. Se eu for aqui no último elemento, não tem nenhum elemento na frente. Então, é do 0 até o 3, né? Posição 0, 1, 2, 3, menor que 4. Então, vamos lá. Se a posição I for maior do que a que está na minha frente, a posterior, quer dizer que esse vetor não estava ordenado. Então, ordenado recebe 0, ele não estava ordenado. E eu vou inverter isso aqui. Para inverter isso aqui, eu posso declarar uma variável temporária para receber um dos valores, colocar para esse valor que eu guardei receber um outro valor, e vou colocar para o I posição I mais 1 receber o valor que eu armazenei aqui, né, na minha variável temporária. Primeiro armazeno o valor de uma das posições, faço essa posição mudar o valor, porque eu já armazenei, né? Aí eu faço a outra posição receber o valor da posição que eu tinha armazenado. Quando é que esse algoritmo vai parar? Só quando eu percorrer uma vez o vetor e ele não precisar trocar nenhuma vez. Agora vamos lá, vamos imprimir. Então fazer um for percorrendo todo o vetor
e imprimindo cada posição. Pronto. Imprimir 2, 3, 4 e 5, que é esse vetor aqui, só que ele ordenado. O problema desse algoritmo Bubble Sort é porque ele não é rápido, ele pode fazer você tomar um tempo limite excedido, que é um erro nas competições de programação, que significa que seu programa está demorando muito tempo para rodar, para retornar uma resposta. Normalmente se usa o algoritmo Bubble Sort quando a entrada, ou seja, a quantidade de elementos do vetor, é menor ou igual a 10 elevado a 4. Que isso faz o seu programa demorar mais ou menos 1 segundo para rodar. Para valores acima de 10 a 4, nós temos que utilizar melhores algoritmos de ordenação, que nós vamos ver agora. Uma forma bem simples de ordenar um vetor em C++ é utilizando o comando sort. Existe um comando específico que ele já ordena esse vetor aqui para você. Como é esse comando? É o sort, que significa ordenar. Esse comando sort, ele espera receber dois valores. Um é a posição de memória que ele vai começar a ordenar, e o outro valor é a primeira posição de memória que ele não vai mais ordenar. Para ordenar um vetor, então você tem que fazer o que? Passar a posição de memória do primeiro elemento e passar a posição de memória logo após o último elemento. Como é que você faz isso? Para conseguir acessar a posição de memória do primeiro elemento de um vetor, você escreve o próprio nome do vetor. Para acessar a posição de memória dos outros elementos, você escreve v, o nome do vetor, mais algum valor aqui. Por exemplo, 1, por exemplo, 2. O que é que significa isso aqui? Você está passando a posição de memória inicial mais 2 inteiros para frente. Então, aqui e aqui. Você fazendo isso, você está falando: comece a ordenar a partir do primeiro elemento de V e não ordene até essa posição menos 1. Ou seja, você está passando V mais 2, V mais 1, V mais 2, você passou aqui. Então ele vai ordenar o que? Só esses dois primeiros elementos. Se você quiser ordenar o vetor todo, você tem que fazer o que? Você tem que colocar V, que é a primeira posição, e V mais o tamanho do vetor. Por exemplo, 5. Nesse caso de 5 posições. Dessa forma ele vai ordenar, começar do primeiro elemento de V e vai parar no último elemento de V, porque ele não vai ordenar essa posição aqui, que seria um outro inteiro aqui. Então, dessa forma ele vai ordenar todo o vetor. Porém, para que você consiga executar esse comando, nós vamos ter que incluir uma nova biblioteca, que é a Algorithm, que é uma biblioteca com vários algoritmos, por exemplo, um algoritmo de ordenação eficiente. Agora vamos executar. Perceba que ele ordenou todo o vetor. Agora vamos fazer o seguinte: vamos ordenar apenas uma parte desse vetor. Vamos falar para ele ordenar só até a terceira posição. Então, como é que a gente faz isso? A gente coloca para ele começar a ordenar do primeiro elemento, ou seja, posição V, que ele vai passar a posição inicial do vetor, e ele não vai ordenar o V mais 3.
1, 2, 3. Então ele vai ordenar só essas 3 posições iniciais aqui. Vamos executar. E ele só ordenou as 3 primeiras posições. O 5 e o 3 ainda estão desordenados. Agora vamos resolver um exercício utilizando isso. Basta vir aqui, ordenação simples. Esse algoritmo, esse problema, é simplesmente ordenar um vetor. Então vamos lá. Você está vendo aqui que o n vai até 10 à quinta, ou seja, você não deve utilizar o algoritmo Bubble Sort. O Bubble Sort ele só funcionaria até, em média, 10 a 4. Então vamos lá, vamos ter que utilizar o nosso comando sort. Como ele quer um vetor, como ele quer 10 a quinta elementos, então nós vamos ter que criar um vetor de pelo menos 10 a quinta no tamanho. 2, 3, 4, 5. Agora, vamos ter que declarar um inteiro n, que vai ser o tamanho do nosso vetor, a quantidade de elementos que eu vou ter que ler, né? Ele vai dar a quantidade de elementos que eu vou ter que ler e depois os elementos. Então, leio o primeiro n, agora eu vou fazer um for de 0 enquanto i for menor do que n e mais. E vou ler todos esses elementos e colocar no meu vetor. Pronto. Li a quantidade de elementos que eu vou ler, depois li todos esses elementos. Agora basta eu ordenar o vetor e imprimir na mesma formatação que ele está pedindo. Ele quer que eu ordene todo o vetor, então eu tenho que fazer o quê? Passar aqui a primeira posição e aqui a primeira posição que eu não vou ordenar. Como ele quer ordenar os n primeiros elementos, então eu tenho que passar o que aqui? V mais n. Isso vai fazer eu ordenar todo o vetor. Aqui eu tenho que ter cuidado na saída. Por quê? Porque ele quer que você imprima todos na mesma linha. Então vamos lá. Ele quer que imprima e um espaço a mais. E no final você dá uma quebra de linha. Outro detalhe é que não são 5 elementos, né? São n elementos. Vamos lá, vamos testar. Vamos copiar. Colar. E imprimir o vetor ordenado. Agora vamos submeter. Basta vir aqui, copiar o nosso código, colar aqui, enviar. E nossa submissão foi aceita. Espero que tenham gostado bastante dessa aula e que pratiquem bastante. Ordenação é um assunto muito cobrado em competições de programação. Até a próxima e bons estudos!